Bom dia, meninas, bom dia, bom dia. A paz de Jesus, como vocês estão? Estão me ouvindo bem? A gente começar a rezar hoje. Digam aí se vocês estão me ouvindo bem, bom dia. A gente começar a rezar. Clamar a graça de Deus, a direção do Senhor. Estamos aí, contando hoje 8 lives, né, pra gente acabar a campanha, né? Mais uma manhã a gente vem ouvir o Senhor, aquilo que Ele tem pra nós, né? Estão ouvindo ler? Então vamos rezar, gurias. Vamos rezar, pedir a graça de Deus, aquilo que cada uma, né, tá precisando hoje, aquilo que a gente acha que a gente tá precisando e aquilo que Deus sabe que a gente tá precisando, né? Que tem aí uma grande diferença às vezes, né, gurias? Nem sempre a gente tá alinhada, né, com a visão de Deus. Mas Deus é tão bom que Ele nos dá o que a gente precisa de verdade para seguir em frente, né? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, muito obrigada pelo dom da nossa vida, Senhor. Obrigada porque nós estamos vivas, Senhor. Obrigada por mais um dia para amar, para servir, para lutar, para orar, Senhor. Para amar nas pequenas coisas. Mais um dia para ser santa, mais um dia para converter, Senhor. Obrigada por mais esse dia de oportunidade na nossa história, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Nós queremos pedir, Senhor, e colocar diante de Ti, debaixo do Teu preciosíssimo sangue, toda a nossa família, Senhor, todas as pessoas que nós amamos, Senhor. Nós trazemos para debaixo do Teu sangue, Senhor, todos os nossos familiares, Senhor. Aqueles que moram conosco, Senhor, aqueles que não moram conosco, aqueles que nós mais amamos, aqueles que mais precisam da Tua graça, do Teu favor, da Tua proteção. Pedimos, Senhor, que o Teu preciosíssimo sangue venha proteger a nossa família, venha defender a nossa família, livrar a nossa família de todo mal. Queremos colocar debaixo do Teu preciosíssimo sangue, Senhor, todos os enfermos, as nossas próprias enfermidades, Senhor, as nossas fraquezas, as nossas necessidades, Senhor. Colocamos debaixo do Teu preciosíssimo sangue, Senhor, o ambiente da nossa casa, os ambientes da nossa casa, Senhor, os nossos ambientes de trabalho, Senhor, os nossos instrumentos de trabalho, Senhor. Colocamos debaixo do Teu sangue os meios de transporte, as estradas e ruas, Senhor, que nós e nossos familiares vamos andar no dia de hoje, pedindo livramento de todo o mal, livramento de acidentes, Senhor, livramento de assaltos. Pedimos, Senhor, que o Teu sangue precioso seja para nossa família hoje proteção, salvação, libertação, Senhor. Nós escondemos a nossa família, Senhor. Nós escondemos os sonhos, os planos, os projetos das nossas famílias dentro do Teu coração misericordioso, Senhor. Lá, Senhor, escondido no Teu amor, na Tua misericórdia, pedimos que Tu guarde a nossa família, Senhor. Tu guarde os nossos projetos, os nossos sonhos, as nossas necessidades. Tu cure as nossas enfermidades, Senhor. Cure os enfermos das nossas famílias, Senhor. Te entregamos, Jesus, nessa manhã todas as nossas necessidades, as nossas intenções, as nossas lutas, as nossas dores, as nossas limitações, Senhor, e pedimos o Teu Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, nos conduzir nessa oração. Vem, Espírito Santo, nos conduzir nessa manhã, nos conduzir nas nossas lutas, nos conduzir nas nossas batalhas. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Nós queremos avançar contigo, Espírito Santo, nessa manhã. Nós queremos ser conduzidas por Ti. Nós queremos, Espírito Santo, nos mover. Nós precisamos nos mover de onde nós estamos. Nós precisamos dar os passos certos, Espírito Santo. Nós precisamos nos mover da forma como Deus quer que a gente se mova. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, nos trazer força.
Vem Espírito Santo nos trazer visão correta, vem Espírito Santo nos convencer a respeito da verdade. Vem Espírito Santo ampliar o nosso entendimento, ampliar a nossa visão. Vem Espírito Santo nos fortalecer diante das nossas dificuldades. Vem Espírito Santo nos trazer força nos momentos de tentação. Vem Espírito Santo agir nos nossos pensamentos, na nossa mente. Vem Espírito Santo fortalecer e clarear os nossos pensamentos. Nos dá visão, nos dá entendimento a respeito daquilo que nós pensamos, a respeito daquilo que nós temos vivido, as respostas que nós estamos dando diante das lutas. Vem Espírito Santo, amplia o nosso entendimento, amplia a nossa visão. Vem Espírito Santo, dissipa todas essas distrações, todo o desespero. Vem Espírito Santo, onde houver dor paralisante, nós te pedimos agora, Espírito Santo, vem nos curar. Vem nos tirar da paralisia, vem nos tirar das paralisias da nossa história, das paralisias desses pensamentos que nos paralisam, das tentações que nos paralisam, da nossa má inclinação, mas também de toda sugestão maligna, de que nós não vamos conseguir sair de onde nós estamos, de que as situações não têm mais jeito. Vem Espírito Santo nos fortalecer. Nós pedimos, Senhor Jesus, que Tu venha nos libertar de toda essa opressão, de todas essas sugestões malignas de que nós não vamos conseguir, de que as situações não vão mudar, de que as pessoas não têm mais jeito, de que nós não temos mais jeito. Vem Espírito Santo e dissipa toda essa desesperança, todo o desespero, toda a falta de visão diante das situações, todo o desânimo perante a humilhação, a repetição dos problemas, a repetição das situações, das circunstâncias ruins, aquilo que vem há anos já se abatendo sobre nós, sobre a nossa família, as coisas que a gente não suporta mais. Vem, Senhor Jesus, nos trazer libertação, vem quebrar todo jugo, Senhor, que pesa sobre nós, todo jugo do maligno, Senhor, todo mal hereditário, toda palavra de maldição, Senhor, todas as palavras proferidas contra nós, Senhor, sobre a nossa vida, sobre os nossos casamentos, todas as palavras que nós mesmas rogamos, Senhor, de pragas, de maldições, de automaldições sobre nós, nossos casamentos, nossa saúde, nosso corpo, nosso comportamento, o comportamento dos nossos filhos, o comportamento dos nossos maridos. Senhor, vem quebrar agora. Nós te pedimos perdão, Senhor, de toda a má palavra que nós lançamos e te pedimos, Senhor, que Tu venha anular todo o efeito dessas palavras malignas, dessas palavras malditas, Senhor. Tudo aquilo, Senhor, que Satanás tem se apoiado, Senhor, que nós colocamos, nós demos. Nós te pedimos, Senhor, vem nos trazer libertação. Libertação dessas palavras, libertação desses lugares de prisão. Vem em nosso socorro, Senhor, vem em nosso socorro. Meninas, às vezes a gente mesma, né, com as nossas palavras, a gente dá legalidade, né, para que os demônios se apoiando nas nossas palavras, às vezes por meio dos nossos de pecados, né, às vezes por meio de palavras, ele se apoia naquela palavra que a gente fala, naquela palavra que a gente afirmou e reafirmou, né. Ele é muito esperto, né? A gente não pode esquecer da astúcia do nosso inimigo, né? O nosso inimigo, ele não fica cansado, né? Ele não desanima, ele não é como a gente, né? Ele não fica com o corpo cansado, ele não fica com a mente cansada, ele não tem corpo. Ele não é como a gente, né? Então a gente desanima, a gente fica cansada, a gente fica esgotada, a gente pensa em desistir. O nosso inimigo não, nunca, né? Ele é insistente, ele é persistente, ele trabalha dia e noite, ele trabalha até quando a gente tá dormindo. Ainda bem que Deus também trabalha quando a gente tá dormindo, né, gurias? Ele é só uma criatura, né? Deus é infinitamente maior do que todo mal, né? A gente nunca pode pensar que a batalha espiritual são duas forças iguais e opostas. Claro que não.
Os demônios são criaturas, né? E que já tem o seu fim decretado, a sua condenação decretada. Mas eles são mais fortes e capazes, né, inteligentes do que a gente, do que os seres humanos. Então, ele vai armar às vezes situações, né? Ou ele vai se usar das situações da nossa vida e vai nos trazer sugestões, né? Vai nos sugerir coisas, né, para que a gente afirme aquilo. E pelas palavras que nós temos de autoridade, né, ele possa se apoiar nas nossas palavras. Então ele nos tenta, nos sugestiona e depois se apoia no nosso pecado para agir contra nós, né? Ele é muito astuto, muito esperto. Então às vezes a gente está muito cansada, a gente está esgotada, as coisas estão acontecendo ao nosso redor e a gente vai perdendo a fé. E aí a gente começa a lançar palavras de maldição, palavras, né, a gente roga, né? Às vezes até uma praga nos nossos filhos, sem perceber, né? A gente fala palavras e determina palavras de maldição sobre a vida dos filhos, sobre a vida do marido, a vida financeira, a nossa própria casa, sobre nós mesmos, essas palavras negativas, ruins, determinantes, como por exemplo, isso nunca vai mudar, isso é sempre assim, né? Tem palavras muito, quando a gente fala, né, no tom negativo e pejorativo, né? Tu é igual ao teu pai, né? Tu é igual a família do teu pai, que são tudo preguiçoso, sabe? Esse tipo de palavra. Tu não tem jeito, tu é burro mesmo, tu é preguiçoso, né? Eu não devia ter casado contigo. Eu não aguento mais, eu não vou dar conta, vai me dar um negócio qualquer hora, eu vou morrer, eu vou embora, não quero, entende? Todo esse tipo de palavra assim vai dando uma legalidade pro diabo dizer, amém, assim seja, vou agir aqui. Já que tu tá comigo nessa, vamos junto. A gente vai assinando alguns acordos com ele com a nossa boca. A gente vai concordando com ele em várias situações. E ali ele vai ganhando uma autoridade, uma legalidade nas nossas palavras para se apoiar contra a gente. Ele fica num lugar muito seguro. Foi a gente que deu a abertura, né? Então, eu vou te dar uma sugestão, né? Anota essas palavras que você já falou contra você mesma, contra a sua casa, contra o seu corpo, a sua saúde, o seu casamento, os seus familiares, os seus filhos, né? Anota isso, né? Quantas vezes a gente falou assim, a gente determinou, é que eu sou fraca mesmo, né? É que eu não consigo, é que eu não dou conta, é que eu sou igual à minha mãe, é que eu sou igual ao meu pai, é que as pessoas da minha família são assim. E a gente vai colocando um peso e determinando algo que Deus nunca determinou para nós. Deus nunca disse que queria que fosse assim. Aliás, a palavra de Deus fala que a gente não deve carregar, né, o jugo dos pais, por exemplo, né? A palavra de Deus fala que o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. Jesus disse isso. E não é vida em abundância a gente andar se arrastando, gurias, ou a gente andar repetindo comportamentos familiares. Não é vida em abundância a gente ficar reclamando e afirmando e reafirmando que a gente não dá conta, que a gente não consegue. É que eu faço tudo sozinha mesmo, só eu que faço as coisas. A gente vai dando essa autoridade, sabe? Além de ficar chata, além de ficar insuportável, né? Além de ninguém em casa mais aguentar as nossas murmurações, as nossas más conversações, as nossas más palavras, né? Além disso, espiritualmente a gente está dando legalidade para o diabo agir em cada situação que a gente está dizendo para ele, amém, vem aqui, age mesmo, eu sou fraca mesmo, eu não dou conta mesmo. Ai, a minha saúde é muito fraca, ai, eu sou muito pequenininha, ai, eu não dou conta, é que eu não nasci para ser feliz, todo mundo é feliz, menos eu, né? Ele tenta, ele sugestiona, né? Ele nos mostra as coisas pela lente dele, e ele vai nos tentando para que a gente diga, é verdade isso daqui, é verdade, é isso aqui mesmo. E aí a gente vai declarando, proclamando isso. E Deus deu poder para as nossas palavras, gente. A palavra de Deus, ontem eu ainda falei, né, que a palavra nos diz que nós seremos julgados por aquilo que nós falamos. Bênção e maldição, vida e morte estão à mercê da língua. O que nós temos falado.
a nosso respeito, a respeito da nossa casa. Quantas mulheres se veem num caos cotidiano, num caos na rotina, num caos em desordem ao redor de si e reclamam dia e noite, dão legalidade, mas ninguém mesmo me ajuda, eu não dou conta, eu não dou conta, eu não dou conta, eu não vou conseguir, porque eu sou sozinha mesmo, porque ninguém, sabe? Às vezes a gente vai reclamando e a gente vai dando autoridade nas nossas palavras. Então eu vou te dar essa dica, eu comecei a falar isso aí fora do que eu tava falando. Então você pega um papel e você anota tudo isso que você falou, todas essas palavras, e pede para o Espírito Santo trazer à tua memória aquelas palavras que você tem dado legalidade para o demônio agir na tua vida, na tua casa, nos teus relacionamentos, na vida dos teus filhos. Nós, né, como mães, né, para os nossos filhos, nós traduzimos, nós interpretamos a realidade para eles. Quando nós, mães, falamos para os nossos filhos, né, que eles não conseguem, que eles não dão conta, que eles são ruins, que eles não aprendem. E às vezes a gente fala coisas para os outros, mas os nossos filhos estão ouvindo e a gente fala a respeito deles, a gente está afirmando para eles que eles são aquilo ali. Talvez isso foi feito na nossa vida e a gente até hoje está falando aquela realidade que foi traduzida pelos nossos pais para a gente. E que nem é a verdade a nosso respeito, nem era o plano de Deus original a nosso respeito. Mas a gente ouviu tantas vezes aquilo que a gente acreditou. E hoje a gente vive debaixo de fardos, de dores que Deus não impôs na nossa vida, né? E muitas vezes a gente está impondo isso para os nossos filhos. Então, gurias, a gente precisa pedir perdão para Deus por essas palavras. Para começar, né? Eu vou pegar um papel e vou pedir, Deus, o que eu tenho falado que não é teu projeto, que não é verdade? Quais são essas palavras limitantes, negativas, né? Que eu tenho proferido a meu respeito, a respeito das minhas relações, a respeito do meu trabalho, a respeito do meu comportamento, a respeito das minhas relações, a respeito dos meus filhos, do meu marido, dos meus pais, sei lá, né? Você sabe aí o que você tem dito. Se não sabe, vai pedir para o Espírito Santo te mostrar. Eu vou fazer isso. Essa revelação veio agora na oração e eu vou fazer isso. Eu vou pegar um papel e eu vou anotar tudo isso. Eu vou pedir perdão para Deus. Na minha confissão, agora antes da Páscoa, eu vou lá na confissão e eu vou pedir perdão para Deus de tudo que eu falei. De negativo, que eu amaldiçoei, que eu murmurei, que eu reclamei, que eu dei autoridade para o mal agir na minha vida através das palavras. Eu vou pedir para Deus perdão na minha confissão. Vou pedir em casa primeiro. E depois eu vou dizer, Senhor Jesus, eu te peço agora, retoma esses lugares, abençoa, Senhor. E gurias, a gente pode fazer o quê? Diante dessas palavras, deu uma travadinha, né? Você vai pegar todas essas palavras que são palavras que você amaldiçoou, você vai ter anotado ali no papel, você vai pedir perdão para Deus. Depois você vai, em nome de Jesus, Senhor Jesus, quebra o efeito dessas palavras nas nossas vidas. Anota aí o que eu tô te dizendo. Depois, se precisar, você volta essa live. Tô te ensinando a rezar, tá? Você vai falar o que? Primeiro você vai pedir perdão para Deus. Depois você vai dizer, Senhor Jesus, pela autoridade do teu nome, agora eu te peço, quebra todo o efeito dessas palavras na nossa vida. Senhor, aquilo que eu não posso fazer, eu te peço que tu faça agora. Senhor, quebra todo o efeito dessas palavras, todo o efeito de maldição, tudo aquilo que foi determinante nos nossos comportamentos, tudo aquilo que gerou vício, que gerou dor, que gerou enfermidade. Quebra agora, Senhor. Tira todo o efeito pelo poder do teu nome, da tua cruz, do teu sangue, Senhor. Tira todo o efeito. Anula todo o efeito dessas palavras. Desse o que você vai fazer? Diante de cada palavra de maldição, você vai proferir uma palavra de bênção. Você vai olhar ali para o seu filho, que você falou que ele era preguiçoso. Senhor, eu abençoo o meu filho agora. Se o meu filho não é preguiçoso, meu filho, Senhor, meu filho vai ser um homem corajoso, um homem trabalhador, um homem honesto. Você vai pensar nas qualidades do seu filho, você vai abençoar as qualidades do seu filho. Onde seu filho ainda não é muito bom, você vai profetizar. Espírito Santo, vem sobre meu filho, torna o meu filho um homem bom.
O homem trabalhador, Senhor, que ele dê fruto, tudo aquilo que ele põe a mão prospere. Você vai começar a abençoar. Porque a bênção anula a maldição. A seu respeito, o que você vai fazer a lista? O que foi que você falou mal a seu respeito? O que é que você tem pensado mal há tanto tempo a seu respeito e tem soltado algumas palavras lá de vez em quando? Às vezes não é muita coisa. Tem mulher que é faladeira, né, gurias? Às vezes tem mulheres que não são muito faladeiras, mas elas pensam e de vez em quando soltam uma palavrinha ali, mas elas estão presas naqueles pensamentos, presas naquelas palavras, nessas maldições. Você vai fazer o quê? Você vai abençoar. Vai abençoar. Deus nos deu uma boca para abençoar. Deus nos deu voz para abençoar. Olha só, a palavra de Deus diz que a bênção paterna fortalece a casa dos filhos e a maldição de uma mãe a arrasa até os alicerces. Olha a autoridade de pai e de mãe, né? Olha a autoridade de pai e de mãe. Então, como mães, a gente vai olhar para a vida dos nossos filhos e talvez você pense assim, Jéssica, meu marido já falou tanta coisa horrível a respeito dos nossos filhos, a respeito, né, do nosso casamento, da nossa vida financeira, né? O que você vai fazer? Se o seu marido, primeiro você vai fazer você, por você, a listinha do que você anda falando, né? Vai pedir perdão, vai pedir para Jesus anular, você vai abençoar e profetizar a bênção. Diante daquilo que não é a sua palavra, você vai combater toda a maldição com bênção da mesma maneira. Senhor Jesus, perdoa meu marido naquilo que ele tem falado. Gurias, na intercessão, né? Nós não somos opositoras dos nossos maridos, nós não somos opositoras dos nossos pais, né? Eu já vou falar sobre a maldição de pai e mãe sobre nós, tá? Mas segura isso que eu vou te falar agora. Olha só, nós não podemos entrar na oração na oposição. Eu venho rezar com raiva. Às vezes a gente até entra no quarto de oração com raiva, mas daí a gente vai renunciando aquilo, pede perdão para Deus, porque a gente precisa de concordância, né? A gente precisa rezar na paz, a gente precisa rezar guiada pelo Espírito. Eu não posso ser diante de Deus, né? Eu não posso fazer diante de Deus o papel de acusadora do meu marido. A palavra de Deus nos diz que o diabo, que Satã, né, estava diante de Deus como acusador dos filhos de Deus. Quem faz o papel de acusar é o diabo para arrancar, né, do céu e colocar no inferno. Nós, quando vamos para diante de Deus, nós não acusamos os nossos maridos, nós não acusamos os nossos filhos, nós não acusamos as pessoas. Nós clamamos a misericórdia de Deus. Nós clamamos o socorro, nós somos intercessoras. Nós colaboramos com a graça de Deus, nós somos colaboradoras da graça de Deus, nós somos colaboradoras do Senhor, esse é o nosso chamado. Então eu vou lá rezar. Meu marido amaldiçoou, está sempre saindo da palavra, da boca do meu marido palavras negativas, palavras de maldição, ele está sempre determinando mentiras. O que eu vou falar? Às vezes nem é mentira, né, gurias? Às vezes as situações são daquele jeito ali, mas a gente acaba amaldiçoando, determinando que elas não mudem através da autoridade das nossas palavras. Então, o que eu vou fazer? Quando foi o meu marido que está trazendo, afirmando e reafirmando diariamente isso. Em primeiro lugar, eu vou fazer isso. Eu vou fazer o mesmo caminho. Senhor Jesus, perdoa meu marido, Senhor. Perdoa ele da ignorância dele, Senhor, por ele falar essas coisas. Eu te peço a tua misericórdia sobre o meu marido. Muitas mulheres precisam aqui rezar o terço da misericórdia pelos maridos. Sabe, o terço da misericórdia é um terço tão simples, uma oração tão pequena, mas tão poderosa, tão poderosa. A fraqueza do coração de Deus. Santa Faustina fala que o terço da misericórdia, clamar a misericórdia, é aquela fraqueza no coração do Pai. Então, talvez você precise rezar o terço da misericórdia pelo seu marido. Reza o terço da misericórdia, pede perdão a Deus, pede a misericórdia de Deus pelos erros e os pecados do seu marido, por aquilo que ele fala, por aquilo que na vida familiar está em desordem, pelas atitudes dele, não acusa mais ele, pede a misericórdia, colabora com o Senhor. O Senhor precisa de uma intercessora, porque acusador já tem.
Gurias, quem tá diante de Deus apresentando uma lista de pecado do marido para levar ele pro inferno é o capeta. A gente não precisa fazer isso, não é esse o nosso papel. O nosso papel é colaborar com a salvação do nosso marido. Então, o que a gente faz? Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. Perdoa ele, Senhor. Onde ele está parado, onde ele está empacado, onde ele está errando, onde ele está no vício, onde ele está no erro, onde ele está amaldiçoando, onde só determina palavras de maldição, palavras de praga, ele não sabe ser bom pai, não sabe ser bom marido. Misericórdia, reza o terço da misericórdia pelo marido. Depois eu vou fazer a mesma coisa, Senhor Jesus, a tua autoridade na nossa vida é maior, Senhor. Anula todo o poder dessas palavras que o meu marido, Senhor, na ignorância, no erro, Senhor, nas dores dele tem proferido. Anula, Jesus, anula essas palavras com o poder do teu nome, do teu sangue, da tua santa cruz. Senhor, não permite mais. Você está entendendo que a gente está falando com Jesus, a gente está clamando ao Senhor? Senhor, liberta a nossa família, Senhor, de toda praga, de toda maldição que o meu marido no erro, que o meu marido na ignorância tem falado. Aí depois você vai fazer o quê? Você vai abençoar. Do mesmo jeito, Senhor, meu marido amaldiçoou isso aqui, ele falou todas essas palavras negativas, mas agora contigo, Senhor, eu quero abençoar. Primeiro você vai abençoar o seu marido, você vai abençoar ele, você vai abençoar ele. Vai profetizar a graça de Deus, a bênção de Deus na vida dele. Senhor, eu abençoo meu marido agora, Senhor, para que ele seja um homem melhor. Que a tua bênção esteja com ele, Senhor, para que ele seja um homem pacífico, um homem bondoso, um homem justo, um homem santo, um homem fiel. Você vai abençoar o seu marido. Porque a bênção anula a maldição. É isso que a gente vai fazer, gurias. É assim que a gente vai rezar. Muitas graças, às vezes, né? Elas estão sendo represadas na nossa vida em virtude dessas maldições, em virtude dessa legalidade que foi dada, né? Para Satanás agir. E enquanto a gente não reza por isso, enquanto a gente não tem noção disso, a gente não muda esse comportamento, ou a gente não se opõe a isso, né? Espiritualmente, a gente continua vivendo debaixo de algumas coisas que Deus nem quer mais pra gente, né? Então, tô ensinando vocês a rezar aí, por quebra de maldição, né? De palavras de maldição, a gente vai rezar dessa maneira. Então, eu peço perdão, eu peço que Jesus quebre isso, que Jesus anule isso, que Jesus tire o efeito e eu abençoo. Abençoo, peço para Deus abençoar. Abençoo em nome de Jesus tudo aquilo que seu marido falou de negativo dos seus filhos. Gente, papel e caneta pra gente é muito importante nessa hora, sabe? Pra gente fazer lista, assim. Pra gente anotar, pra gente colocar ali, né? E outra coisa, gurias. Mas, Jéssica, quem falou a respeito foi meu pai e minha mãe a meu respeito. Ou os pais do meu marido falaram a respeito dele, palavras, né, de maldição. Voltou, gurias? Preciso saber se voltou aí pra vocês. Quando voltar a minha voz e a minha imagem aí, vocês me avisem. Jesus, voltou? Beleza, tudo certo? Então vamos lá, olha só, vamos lá agora para outra oração, tá? E quando Jéssica foi o meu sogro e minha sogra que falaram mal do meu marido, que falaram essas palavras, né? Que eu percebo que até hoje na nossa casa, na nossa família, na vida do meu marido tem o efeito dessas palavras, né? Como é que eu rezo, né? Ou na minha vida, né? Como que eu rezo? A gente vai rezar da mesma maneira. Gurias, primeiro que a gente não tem que viver e a gente não tem que ter medo e a gente não tem que determinar. Às vezes a gente já tem conhecimento de tudo isso que eu tô falando, tá? Então o que acontece? Você já é uma mulher que já leu a respeito de maldição, de praga, de maldição hereditária, tá? Você já leu a respeito disso, você já rezou a respeito disso
E aí a gente às vezes fica presa nisso, achando que tudo é isso. Não é tudo isso, gurias, tá? E isso não pode ser na nossa vida um jugo e um fardo. Eu descobri que existe isso e agora eu acho que tudo é isso e agora eu acho que isso não tem jeito. Não, não é assim. A gente precisa ter fé na autoridade da nossa oração quando a gente vai rezar. Às vezes tem coisas que estão meio escondidas na nossa história, que a gente não conseguiu enxergar naquela hora ou nos anos de caminhada da gente, ou pelas nossas dores, pela nossa imaturidade. A nossa imaturidade faz a gente ter uma leitura muito errada da realidade, né? Então, às vezes, a gente não enxerga a realidade. Então, assim, às vezes a gente não tinha se dado conta que era isso que eu tô falando agora. Mas a gente não pode ficar presa nisso achando que tudo é isso, né? Ou que foi tão forte essa maldição, essa praga foi tão forte que não tem jeito. Não, a gente reza e a gente confia, tá? A gente reza e a gente confia. Então eu vou rezar, vou fazer essa oração e eu vou confiar que Jesus fez. Por quê? Porque Jesus é poderoso. Porque o Senhor é mais poderoso do que qualquer maldição. Porque a bênção de Deus é mais poderosa do que qualquer maldição. Então, foi meu pai e minha mãe, Jéssica, que fizeram lá. Eita, Lelê, entrou uma luz agora aqui do sol. Foi meu pai e minha mãe. O que eu vou fazer, tá? Como é que eu vou rezar, então? Se isso foi determinado pela boca do meu pai, pela boca da minha mãe, se foi uma maldição, alguma coisa que pesa sobre a minha vida, às vezes, gente, foi completamente sem intenção, tá? Como nós fazemos muitas vezes. Às vezes, como eu tava falando antes, o diabo ele vai se aproveitar do quê? Do nosso cansaço, do nosso esgotamento, das nossas circunstâncias de dificuldade, das dores da nossa história e vai sugerir coisas para que a gente peque, né? Então, da mesma forma como às vezes a gente amaldiçoa a vida de um filho sem intenção, mas a gente acaba fazendo porque a gente tá com raiva, porque a gente tá cansado e a gente vai falando e determinando essas palavras sobre o comportamento dos filhos. Da mesma maneira, às vezes os nossos pais fizeram conosco, né? Agora eu tomo a autoridade de Cristo sobre a minha vida e acabou. Eu não vou mais ficar presa naquele lugar de maldição. Eu não vou ficar pensando que nunca eu vou ter vida boa, que nunca Deus vai poder fazer aquilo ali em mim. A gente às vezes se agarra nessas palavras pela nossa dor. É a gente que segura isso pela nossa mágoa, é a gente que segura isso pelo ressentimento. A gente se segura nessas dores, nesses lugares de maldição. Quando o Senhor já não tem mais, Jesus, ele já fez na nossa vida, não é mais pra gente ficar ali naquele lugar. Acabou. Você descobriu que tem esse peso sobre a sua vida? Que esse peso está sobre a sua história, de palavras de maldição, de palavras que te machucaram, que te doeram, que determinaram muito do teu comportamento. Então você vai fazer o quê, né? Primeiro, identificar isso e ver que isso não é verdade, né? Ou que essa não é a vontade de Deus a teu respeito. Não é vontade de Deus que eu seja fraca, não é vontade de Deus que eu seja violenta nas palavras, não é vontade de Deus que eu seja grosseira. Às vezes os pais, né, falaram muitas vezes, né, porque tu é grosseiro, porque tu é isso, porque tu é aquilo, né, ninguém vai te aguentar, ninguém vai aguentar conviver contigo, né. Essas palavras todas, além do efeito psicológico sobre o nosso comportamento, poxa, meu pai e minha mãe estão falando isso a meu respeito, então de alguma forma é realidade, né, e a gente age de acordo com aquilo que eles estão falando, eles estão dizendo que essa é a realidade, então eu vou agir conforme a realidade. Então tem um efeito, né, psicológico aí, emocional, mas também tem um efeito espiritual. Nós vamos fazer o quê? Identifica. Perdoa o pai e a mãe e pede perdão por eles. Senhor Jesus, eu quero te pedir misericórdia sobre os meus pais. Perdoa meu pai e minha mãe, Senhor, tudo isso que eles falaram a meu respeito. E eu perdoo também, Senhor. Eu perdoo meu pai, eu perdoo minha mãe por tudo isso que eles falaram, por tudo isso que eles disseram que veio determinar na minha vida. Eu perdoo eles, Senhor. Não quero mais reter o perdão. E eu abençoo meu pai e minha mãe, Senhor. Eu abençoo eles, Senhor. Que eles sejam acolhidos por Ti, Senhor. Que Tu os abençoe, Senhor. Que eles conheçam a Tua graça. Que eles conheçam uma vida nova. Se os pais já partiram, a gente vai rezar pela alma desse pai e dessa mãe com amor, com misericórdia. Você tá entendendo?
E você vai acolher a bênção de Deus para sua vida. Senhor, agora eu quero viver o que tu tem para mim. Senhor, profere as tuas palavras de bênção, de graça sobre a minha vida. Me abençoa, Senhor. Eu quero viver uma vida nova, eu quero viver uma vida abundante, tudo aquilo que tu tens para mim, Senhor. E aí a gente vai começar a viver de acordo com aquilo, gurias. Às vezes tem marca no nosso comportamento, a gente viveu até hoje acreditando e conforme aquelas palavras que foram proferidas sobre a nossa vida. Por isso que é preciso que a gente identifique onde é que está isso. Para a gente agora também se esforçar com a graça do Espírito Santo para viver uma vida diferente. Eu não preciso mais andar debaixo do peso dessas palavras, de praga, de maldição, de palavra negativa. Não preciso disso, porque o Senhor Jesus me abençoa. Daqui para frente eu vou procurar também me esforçar, porque o que acontece? Como às vezes a gente está há anos vivendo daquela maneira, a gente acredita que a realidade é aquilo ali, porque foi a nossa realidade até ali. Mas não é porque a gente viveu debaixo dessa realidade, dessa tradução errada da realidade, desses lugares que é ali que a gente tem que continuar vivendo. Não. A gente vai para outro lugar. Às vezes pai e mãe falaram, né, em algum momento de raiva, né, a respeito da vida dos filhos, do casamento. Esse casamento nunca vai dar certo, essa pessoa não é para ti, tu vai pagar por isso, né? Revoga essas palavras em oração, Senhor Jesus. Perdoa meu pai e minha mãe. Que a tua misericórdia esteja sobre eles, Senhor. Anula tudo isso, Senhor. Porque assim, ó, gente, uma palavra, mas ela tem esse poder, né, de determinar o nosso comportamento, né, e a nossa leitura da realidade, a nosso respeito. A gente acredita no que os pais falam, né, e a gente vai agir de acordo com aquilo que eles estão falando. Mas às vezes não, né, não é aquilo ali, a gente não acredita naquilo, não tem a ver com o nosso comportamento, mas, né, às vezes nós pecamos em alguma área e é justamente o pecado que nos deixa suscetível à maldição, tá? Então, o que acontece? Às vezes eu era aquela filha, né, que enfrentava os pais que não honravam meu pai e minha mãe, que mentia para os pais, né, que fez tudo errado, né? Às vezes a gente viveu uma vida de pecado. E aí, quando os pais falam essa palavra, a gente não tá debaixo da graça, né? Porque quando a gente tá debaixo da graça, a maldição pode vir, gente, não vai entrar. Mas quando a gente não tem a proteção da graça, a gente tá no pecado, a gente tá no erro, né? Não honrou o pai e a mãe, tem peso não honrar pai e mãe, né? Tava pecando contra a castidade, tava mentindo, aprontando tudo. Aí o pai e a mãe proferem uma palavra assim, tem por onde entrar na nossa vida, porque a gente não estava debaixo da graça. A graça, ela é proteção na nossa vida, e uma maldição injustificada não tem esses assuntos aí, trava, né? Mas é que esse tipo de assunto, gente, tem tanto... muda tanta coisa quando a gente entende essas coisas espirituais. Eu não trouxe nenhuma anotação, porque eu não ia falar sobre isso hoje. Não estava nos meus planos falar sobre isso. Mas como eu tenho conhecimento, eu vou falando aqui com vocês. A maior proteção espiritual que existe é o estado de graça. É a gente procurar viver na graça de Deus. Agradar o coração de Deus, procurar viver os mandamentos, né? Quando a gente, né, por livre e espontânea vontade, começa a pecar e rompe com Deus, a gente fica desprotegida. A gente vai pecando e o pecado de esse mandamento, né, de honrar pai e mãe, esse mandamento ele é muito importante, ele tem muito efeito na nossa vida. Às vezes a gente nem sabe que o que a gente está colhendo com os filhos hoje foi o que a gente plantou com os pais, né? Às vezes o nosso comportamento de filha foi um comportamento de não honrar os pais, de mentir, de aprontar, de ser rebelde, né? De falar um monte de desaforo para os pais, de desobedecer os pais, né? De bater de frente. Gente, sempre existe algum tipo de conflito, né? Isso é normal.
Isso é normal. Em especial na adolescência. Um tipo de conflito, alguma coisa que você falou que depois se arrependeu, não queria ter falado. Isso aí existe, conflito existe. Eu tô falando para além do conflito. Eu estou falando para o pecado de não honrar os pais. Geralmente, atenção que eu vou dizer, aquilo que nós desonramos os nossos pais tende a ser um plantio. E a gente colhe o fruto com os nossos filhos, nos mesmos lugares onde nós desonramos os nossos pais. Então, também é preciso que, para a gente fazer uma boa colheita com os filhos, a gente faça um bom plantio com os pais. Jéssica, eu não fiz. Fiz tudo errado. Nossa, eu fui uma péssima filha. Eu mentia, eu aprontei, eu gritava, falava desaforo, nunca respeitei a autoridade dos meus pais. Você fez esse tipo de plantio na sua adolescência? Bem, falava mal dos meus pais, expunha os erros dos meus pais, falei muita coisa, falava que queria que morresse, queria... Como eu já falei, conflito é normal, tá? Conflito é natural. Eu tô falando aqui para além do conflito, quando entra no lugar do pecado. Houve pecado, então eu vou confessar este pecado. Eu vou pedir para o Senhor misericórdia desses pecados. E vou pedir para o Senhor, né, que Ele venha em socorro agora dos meus filhos, né? Para que a gente não haja, assim, essa repetição desse comportamento, né? Senhor, venho agora com a Tua misericórdia, Senhor. Vem com a Tua misericórdia, sanar. A palavra de Deus tem um versículo que diz assim, que pede para misericórdia, que Deus fala, né? Que se a gente se voltar para Ele vai sarar as consequências dos nossos pecados. Olha que coisa mais linda. Que Ele vem em nosso socorro para sanar a consequência dos nossos pecados. E é isso que a gente vai pedir para Deus. Senhor, eu pequei lá, tô colhendo aqui. Ô minha irmã, teus filhos ainda são pequenos, mas você desonrou tanto seus pais. Antes que você colha, começa a pedir agora, começa a revogar isso. Vai confessar. Se o pai e a mãe estão vivos, pede perdão se você ainda não pediu, né? Se já estão com Deus, né? Entrega para Deus e pede perdão para o Senhor. E pede para o Senhor, Senhor, não permita, né? Que eu colha com os meus filhos aquilo que eu plantei. Senhor, agora eu revogo aquela plantação. Senhor, arranca esses pecados da minha vida. Sara as consequências desses pecados. Senhor, aquilo tudo que eu fiz para os meus pais, eu te peço misericórdia, Senhor. Eu não sabia, Senhor. Eu não sabia que era assim. Eu te peço perdão e misericórdia. Para que a gente tenha boa colheita, gurias. Olha quanta coisa que eu tô falando, né? Que eu não tinha nem... Se eu tivesse programado, eu acho que eu não falava tanto. Eu ia achar que não dava conta, né? Todas essas coisas são importantes, né? Na nossa luta espiritual. Eu tinha dito para vocês que essa semana, né? Eu ia tentar falar um pouquinho mais sobre oração. Sobre ensinar vocês a rezar. Eu sei que a gente parou lá em Esther, né? E a gente vai voltar para Esther. A gente ainda vai terminar Esther. A gente não vai terminar essa campanha sem terminar Esther. Mas eu sinto também que o Senhor quer nos trazer algumas chaves de mudança e de oração, sabe? Porque tem coisas, às vezes, gurias, que a gente fica paralisada e a gente fica patinando na nossa história. A gente não sabe onde procurar. Ninguém nos ensinou, né? Tem muita coisa que ninguém nos ensinou a rezar, né? E tem outras coisas, e agora eu falo para mulheres com mais caminhada, né? Às vezes tem coisas, gurias, que a gente já rezou. E a gente continua pegando esses fardos que a gente já deu para Jesus e trazendo de volta para nossa vida. Pensando que ainda não anulou direito essa maldição aqui, pensando que aquela palavra ainda tem autoridade sobre a minha vida, pensando, então assim, ó, não toma de volta. Você já rezou? Você rezou sobre isso? Você mudou seu comportamento a respeito disso? Vida para frente. O que acontece, como eu falei antes, é que nós vivemos uma vida inteira de uma maneira. A gente viveu a vida toda, às vezes, pensando que a gente é fraca. A gente viveu a vida inteira, às vezes, pensando que a gente não leva desaforo para casa. A gente viveu a vida toda pensando que a gente nasceu para ser infeliz. Que a gente nunca vai dar certo. Que as coisas que eu faço não vão dar certo. A gente viveu uma vida toda agindo de acordo com essas palavras. Agora, o Senhor cortou a autoridade espiritual dessas palavras para agir na nossa vida. Então, eu também preciso olhar agora e começar a viver diferente disso, né? Aquilo que eu não acreditava que era possível, agora o Senhor tornou possível. Eu vou começar a agir diferente. E eu vou pedir, e por isso a importância, vou falar isso para encerrar, por isso a importância
do nosso quarto de oração, gurias, tá? É importante que a gente avance no nosso relacionamento com Deus. Em Ezequiel 47, a gente tem uma visão, né, da fonte maravilhosa que jorra do templo. O profeta é levado em visão, né, por Deus lá para o templo, e do templo, do lado sul, jorra água, né? Jorra água, é uma água abundante. Então ele anda 500 metros, né? Deus chama ele, né, e diz avança, né, caminha nessa água. Ele anda 500 metros e a água chega aos tornozelos. Depois ele anda mais 500 metros e a água chega até os joelhos. Depois ele anda mais 500 metros e a água chega até os quadris. Depois ele anda mais 500 metros e há uma corrente de água tão intensa que ele não dá mais pé. Ele só pode nadar, ele só pode se entregar àquela água. E aí vai trazendo os versículos seguintes, Ezequiel 47. Vai trazendo os versículos seguintes, que essa água é uma água que cura tudo que ela toca. Tudo que ela toca se torna são e saudável. E por onde ela passa a vida, por onde ela passa há peixes abundantes, por onde ela passa as árvores ao longo desse caminho se tornam frutíferas, dão bons frutos, né? Estão sempre com bons frutos, tem boa colheita. Tudo que ela toca se torna são e saudável, são as águas que jorram do templo. Essa água, essa fonte de água viva, é a graça do Espírito Santo na nossa vida e que o Senhor colocou em nós para jorrar do nosso interior. Quando eu vou para o meu quarto de oração e na minha relação com Deus, eu preciso avançar em direção a essa fonte. Eu preciso avançar em direção ao Senhor, crescer em intimidade e ser conduzida por Ele. Quando a gente começa na nossa vida de oração, é água no tornozelo. A gente mal sente, a gente começa a sentir que nem quando a gente vai na praia, a gente põe o pé e sente a temperatura. A gente no máximo sente a temperatura da água, mas ainda é muito pouco. Só que a palavra de Deus diz que o profeta avança dentro da água. Não é a água que vem até o profeta, mas é o profeta que entra mais e mais fundo nessa água. Meninas, a nossa relação com Deus, a nossa intimidade com Deus precisa ser assim. Eu avanço em direção ao Senhor, eu caminhando em direção ao Senhor. E daí você pode pensar assim, eu acho que esse é um dos maiores desafios do nosso tempo, assim. A gente acha que não tem tempo para rezar. A gente acha que é muito difícil rezar, a gente acha que é difícil arrumar tempo para estar com Deus, e a gente começa a pensar que a vida espiritual ela é um fardo. É algo que me é imposto, é algo que me é cobrado. E eu vou te dizer, a vida espiritual e avançar em intimidade com o Espírito não é fardo. Não é algo que é imposto. Primeiro que você tem liberdade para ouvir tudo que eu estou dizendo e dizer, ok, legal, mas não quero. Nós somos livres, o Senhor nos fez livres. Você é livre para ter ou não uma vida espiritual. Para permitir que essa água viva do Espírito entre e passe na tua casa, passe nas tuas relações e torne tudo são e saudável ou não. Jesus disse que do nosso interior, né, vai jorrar rio de água viva. Essa relação com Deus faz jorrar essa água que cura a nossa história, que por onde passa na nossa história cura, que por onde passa dentro das nossas relações cura. Não estou dizendo, nunca entendam isso como uma vida isenta de problemas, não. Mas é justamente nessa vida que tem problemas, que tem desafio, que tem dificuldade, que tem circunstância difícil, que tem vício, que tem problema de relacionamento, tem tudo isso que essa água viva precisa passar. Jesus disse, eu não vim para quem tá são, eu vim para quem tá doente. Se nós temos dificuldade, nós precisamos do Espírito. A vida espiritual para nós, ela não é um fardo, ela é um socorro. Ela é fonte. Eu tô com sede, eu tô fraca, eu não dou mais conta, eu não consigo. Para onde eu vou? Eu vou avançar na vida espiritual. Eu vou avançar na intimidade com o Espírito. Por enquanto, só no pé, vou avançar para o joelho. Mas não é o suficiente. Eu quero mais. Eu vou dando para o Senhor mais espaço na minha vida. Quando a gente chega aqui numa manhã e começa a falar sobre as palavras, sobre palavra de maldição, sobre uma praga, sobre abençoar,
Sobre a palavra dos pais, a gente tá o quê? A gente tá ampliando o espaço que a gente deixa Deus agir na nossa vida. Tem áreas que talvez a gente nunca tenha deixado. Quando a gente fala da nossa sexualidade, quando a gente fala da nossa mente, dos nossos pensamentos, o que a gente está fazendo, gurias? A gente está avançando e a gente está deixando essa água entrar mais fundo. A gente está deixando essa água entrar em lugares que antes ela não tinha entrado. Eu vou avançando. Passou do joelho, eu quero quadril. Eu já tô com a metade do corpo. Eu tô avançando em intimidade com Deus. Eu preciso de vida espiritual, eu preciso de missa, eu preciso de sacramento, eu preciso rezar o terço da misericórdia, eu preciso entrar no meu quarto, ficar eu e Deus, e eu conversar com o Senhor, e eu deixar esse Espírito Santo falar comigo. Às vezes a gente acha que as coisas são muito misteriosas, que um anjo vai descer do céu, que a gente vai ouvir uma voz no nosso ouvido. Não é assim, gurias, é no íntimo do nosso coração. A gente vai sentindo que a gente já sai mais forte, que a gente sai mais fortalecida, que você entrou muito ruim, você sai um pouco melhor, que tem dias que é muito difícil rezar e tem dias que vai fluir. Isso é vida espiritual. Mas o que o profeta fez? O profeta não parou de avançar até que ele parasse de caminhar e a água começasse a conduzir ele. Porque quando ele não dá mais pé, é a água que conduz. E é aí o nosso objetivo, gurias, é deixar com que essas águas do Espírito se tornem uma corrente tão grande que não sou mais eu que conduzo, mas é o Espírito que conduz a minha vida. E essa água, ela é tão abundante, ela jorra com tanta força. Ela vai jorrar do nosso quarto de oração, ela vai jorrar do nosso comportamento, ela vai jorrar das nossas palavras. É aí que jorra uma água que cura o coração do marido, que cura o coração dos filhos, que cura a nossa família, que nos cura em primeiro lugar. Porque se ela vai passar e vai jorrar da gente, ela jorra do nosso coração. Quem sabe a tua vida até aqui é cheia de mágoa, de ressentimento, de dor, de trauma, de abuso, de palavra de maldição, de enfermidade, de doença, de fraquezas mil, de você não controlar o seu temperamento, mas com o Espírito Santo é possível. Agora, a nossa decisão, sempre parte da gente, né, gurias? Eu vou entrar nesse rio, eu vou entrar nesse lugar de oração, de vida espiritual, e eu vou avançar. Por mais difícil que seja. Por mais que eu olhe ao redor, o mar está agitado, o vento está soprando. Lembra, gurias, quando Jesus estava chegando para levar a libertação. A tempestade se levantou, o vento encrespou, o mar encrespou, o terror tomou conta, a água queria invadir, derrubar a barca. Mas Jesus está conosco, o Senhor está vindo. A gente não para, nós não podemos parar. Para encerrar, eu vou só falar esse versículo, eu vou encerrar a live que eu já falei demais hoje. Em Hebreus 10:39 diz assim. Não, eu vou ler do 35 ao 39. Não percais esta convicção. Aqui está vinculado uma grande recompensa, pois vos é necessária a perseverança para fazerdes a vontade de Deus e alcançardes os bens prometidos. Olha o que está falando a palavra. Necessário é pra gente o quê? A perseverança. Para alcançar o quê? Pra gente fazer a vontade de Deus e alcançar os bens prometidos. Aí tem uma situação lá de Abacuque, que diz assim, lá da sentinela. Ainda um pouco de tempo, sem dúvida bem pouco. E o que há de vir virá e não tardará. Meu justo viverá da fé, porém se ele desfalecer, meu coração já não se agradará dele. É necessário esperar, é necessário ficar ali, no teu posto de sentinela, avançando, sem perder a fé. Não somos absolutamente de perder o ânimo para a nossa ruína. Somos de manter a fé para a nossa salvação. Amém? Manter a fé para a salvação. Tá tudo um caos. Jéssica piorou muito nesses últimos dias. Eu avisei vocês. Quando a gente começa a rezar, tende a piorar. Mas nós somos que tipo de mulher? Nós somos o tipo de mulher que perde o ânimo para nossa ruína?
Nós somos o tipo de mulher que mantém a fé para nossa salvação. A sentinela fica no seu posto, dia e noite. Mantém a fé para a salvação. Amém? Senhor Jesus, nós te pedimos que a tua graça, Senhor, que o teu favor, que a tua bênção venha sobre nós, anulando toda maldição, Senhor, anulando todo voto íntimo, todo voto secreto, Senhor. Pedimos que tu nos traga revelação para a gente fazer essa lista, Senhor, para a gente rezar, que tu nos dê autoridade, Senhor, e que tu nos ajude a avançar na vida espiritual para ter uma vida cada vez mais abençoada, cada vez mais conduzida por ti, Senhor. Nos conduz, Senhor Jesus. Nós queremos nos entregar nos teus rios de água viva. Nós pedimos tudo isso pela intercessão da Sagrada Família. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, gurias. Ui, entrou uma coisa no meu olho. Olha só. Esse é o tipo de live que a gente tem que assistir mais de uma vez. Para pegar aquele detalhe. De repente você vai voltar depois, você vai ouvir, você vai anotar a orientação que eu dei de oração para que você consiga rezar, tá bom? Vou abrir uma caixinha hoje pra gente conversar, pra vocês me compartilharem comigo também o que veio dessa live pra tua vida e qualquer dúvida sobre o que eu falei, vocês coloquem lá na caixinha, tá bom, gurias? Compartilhem a live com as amigas e até amanhã às 7. Um ótimo dia.